Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, estamos aqui mais uma vez no Consciência Paranormal, através do Instituto Ivan Martins. E aí, já está inscrito? Não é? Oi? Ainda não? Gente, está na hora, não é? Vamos nos inscrever, não é? Todos. Se vocês gostaram desse canal, têm acompanhado, se inscreva, chame seus parentes, seus amigos. Vamos aumentar essa família no Consciência Paranormal, levando sempre assuntos de espiritualidade, falando sobre amor, falando sobre a vida. Lembrando sempre que aqui não tem mestres, somos todos alunos, estamos todos aprendendo. E compartilhando com vocês esse aprendizado diário e trazendo para nós também o aprendizado de vocês, as lições que vocês trazem através das suas histórias, das suas vidas. E é assim, nós vamos somando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, cada um colhe a flor que fizer sentido para a sua vida, não é? E deixa as outras no jardim, né? Porque não dá para ficar pisoteando o jardim alheio, não é isso, gente? Vamos escolher só o que nos diz respeito e vamos buscar a felicidade. Quer amor, fale de amor. Quer prosperidade, fale de prosperidade. Quer respeito, fale de respeito. Respeite. O respeito é a base de tudo. E hoje eu trago uma pessoa incrível para estar com vocês aqui, com todos nós, né? Compartilhando, conversando e falando sobre essas coisas. Gente, ela é uma sacerdotisa da Umbanda, né? Uma visionária mesmo, fundadora do Templo Rio Azul. Ela também é teóloga, psicanalista, escritora. Já está a figurinha fácil aí, né? Nos meios de comunicação, nos grandes podcasts, nas redes de TV, enfim. Tem toda uma história, né? E quando a pessoa tem história, ela é requisitada, ela é chamada, ela é querida, não é mesmo? Ela tem uma experiência já desde a infância, com uma sacerdotisa. Claro que ela traz, né, todo um conhecimento dos oráculos, né? Ela tem a mão de búzios, como a gente costuma dizer, né? Ela tem a peneira. Então, é uma sacerdotisa que conversa com os orixás e traz isso de uma forma muito forte, muito grandiosa. É escritora também. Por exemplo, ela traz aqui o livro que nós estamos colocando aqui sobre a mesa hoje, no nosso podcast, que fala exatamente sobre essa questão do Exu, né? A voz de Exu. O que é Exu? Quem é Exu, né? Essa figura tão mítica, tão complicada às vezes de estar na compreensão de um país, né, que demonizou tudo aquilo que não era, né, cristão, não é isso? É como se fosse tomando conta daquele ambiente, né, sem dar aberturas. Então é momento da gente jogar isso ladeira abaixo, né, e vamos colher só realmente o que faz sentido. E o que faz sentido é respeitar e compreender. A gente só respeita o que a gente entende. E para entender tem que estudar, tem que se aprofundar. Gente, eu tenho um prazer imenso em receber aqui hoje Milena Sintra. Muito obrigado por estar com a gente. Muito obrigada, querida. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Estou muito feliz. Obrigada. E eu muito grato pela sua disposição. Eu sei que para você é corrido, né? Você gentilmente aceitou o meu convite para a gente falar, né, sobre esses assuntos tão importantes. Por que Umbanda? Então, a Umbanda me acolheu, né? Uma mulher líder espiritual, ela precisa de um lugar que a acolha. Então, eu sempre me senti disposta a liderar, a falar sobre espiritualidade, religiosidade, mas eu não entendia muito exatamente para onde isso ia caminhar. Eu não nasci num berço umbanda, eu venho de uma família onde meu pai era muito católico e minha mãe acabou acompanhando, mas assim, depois de um tempo minha mãe acabou entrando para uma outra religião e ficou lá, até que um dia ela resolveu vir fazer parte do meu templo e me acompanhar no meu processo. Mas eu não tinha uma base religiosa, eu tinha o catolicismo. Estudei em igreja, aliás, estudei em colégio de freiras, né? E eu lembro que quando eu falava sobre Espírito Santo podia, espíritos não podia. E eu fui expulsa, assim, várias vezes de alguns colégios, né? Eu acho que eu fui expulsa umas 3 vezes. Por causa disso? Por causa disso. Porque, assim, falava de espírito,
Ótimo, vamos falar de espírito. Então, quando eu contava dos espíritos que me acompanhavam, ou das coisas que eu via, ou dos sonhos que eu tinha, pronto. Aí era motivo para eu me retirar do colégio. Então, eles chamavam meu pai e diziam, olha, a Milene foi convidada a se retirar. E meu pai não entendia muito bem isso. Como assim, né? Em que momento eu tenho que tirar minha filha desse colégio porque ela está falando uma coisa que vocês falam de um jeito diferente? E era isso que acontecia. E isso vai virando um calo, né? Porque a gente começa a ter vergonha de ser autêntico, né? Naquele momento. Eu tinha medo de ser, entende? Porque assim, eu tive muita sorte, o universo foi muito generoso comigo, porque me deu pais maravilhosos. Então, eu lembro que minha mãe dizia assim, filha, eu não sei que força é essa que você carrega, mas eu acredito em você. Então, tudo que eu previa, ou eu sentia, ou enfim, eu dizia para minha mãe e minha mãe me acolhia. E aí ela multiplicava da forma que tinha que ser. Por exemplo, se eu previa, por exemplo, um assalto nos mercados, né? Meus pais tinham mercado. A minha mãe acolhia, ela tirava o meu pai daquele mercado, ela ficava no mercado, ela deixava mais ou menos tudo preparado e esperava o que viria, o assalto. Então, ela tinha lá o pacotinho do bandido, ela tinha 2, 3 ajudantes próximos a ela tirava todos os filhos, mas principalmente ela tirava o meu pai, que é onde ela imaginava que poderia acontecer algo... Seu pai não teria tolerância de suportar o assalto. Então, vamos pensar assim, uma época, eu tô com quase 50 anos, né? Então, naquela época, andar armado era normal, quem tinha comércio, tudo isso era possível, era esperado. E você nunca imaginava, né? Você nunca sabia o que poderia acontecer. Então, para não destruir aquela família, minha mãe estava ali pronta com o saquinho do bandido. Então, de alguma forma, ela dizia, filha, você me ajuda a cuidar de vocês. E eu achava que isso era bom, porque de alguma forma eu ajudava, né? Era essa palavra. O discurso dela me convencia de que eu podia ajudar. Mas foi muito difícil. Pensa como foi difícil. Expulsa de vários colégios, eu ficava tentando entender. Eu tinha ótimas notas, né? Então, tudo fluía de forma positiva, de forma grandiosa, mas de repente eu era expulsa, de repente eu era rechaçada, eu era deixada de lado. E isso mexia muito, né, com o emocional e com o psicológico. Porque a criança não tem essa noção, né? Não. Por quê? Por que está sendo expulsa? Por que eu estou sendo preterida dentro desse contexto? A criança não sabe disso. E eu fui entender que a vida espiritual não era uma coisa de todo mundo. Essa vivência espiritual não era coisa de todo mundo, já era grandinho. Sim. E até então, para mim era normal. Chegar no lugar e falar, o que essa criança está fazendo aqui? O que esse senhor está fazendo aqui? E aquela senhora, quem é? Por que ela está com a cara feia? E não existia pessoa no plano físico, né? Uhum. Só que as pessoas não querem esse entendimento, né? As pessoas não querem porque tudo que difere, né? O ser humano gosta de perseguir o que é diferente, né? Hoje, é como se as pessoas estivessem abertas a isso. Eu lembro que quando eu era, né, pequena, era muito fechado. Você acha que as pessoas estão abertas? Hoje eu acho que elas estão abertas. Eu nunca imaginei que eu estaria vivendo um momento onde as pessoas acolhem o que eu falo. Olha que absurdo, né? Se eu fui tão deixada de lado, se tudo era tão, nossa, não fala nada, fica quietinha, não diz nada, né? E hoje as pessoas perguntam para mim, o que você vê, o que você quer dizer? Então hoje eu me sinto acolhida. Então eu acho que as pessoas estão abertas, só que elas querem ouvir o que elas querem ouvir. Existe um filtro, né? As pessoas sempre falam assim, você não vai falar de morte. Gente, eu nunca falo de morte. Isso porque a morte não pertence ao jogo. Não, eu falo de coisas que podem ser alteradas. Aquilo que não pode ser alterado, a gente não vai nem comentar, acabou. Mas as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir. Por exemplo, sobre relacionamentos. Acabou. Ninguém quer ouvir um acabou. As pessoas sempre querem ouvir que vai ter volta, que aquela pessoa vai mudar. E eu falo, gente, as pessoas não mudam. Não mudam. É mais fácil você mudar pela tua frustração e pelo teu inconformismo do que o fulano mudar por você. Que daí deixa de ser ele, né?
passa a ser uma outra coisa. Então eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas estão abertas para esse olhar espiritual, mas elas continuam redundantes naquilo que elas querem dessa resposta. Elas não aceitam o que vem. E vem tanta coisa boa. Sempre vem tanta coisa boa. A gente conhece uma pessoa e gosta desta pessoa. Aí a gente faz tudo para mudar essa pessoa, e quando se essa pessoa realmente mudar, a gente enjoa dela, né? Não era o que você gostava, Não né? era o que eu gostava, a princípio. Simples assim. É você comprar um bolo e falar assim, não, mas podia mudar o recheio, podia mudar a cobertura, não é o bolo mais. É outro bolo. É outro bolo, troca o bolo de uma vez então, né? É. Mas é isso, eu acho que as pessoas... existe uma zona de conforto daquilo que é supostamente conhecido. Só que, quando as pessoas começam a querer mudar demais, o conhecido se torna um desconhecido e isso vai para um lugar que você não sabe onde vai parar. Só que as pessoas não aceitam a realidade daquilo que existe. Elas querem do jeito que elas criaram, porque é mais confortável. E eu acho assim que dentro dessa espiritualidade o desconforto faz parte. Né? Existe um caos que permeia tudo isso, que vai te levar para o lugar que você tem que ir. É simples também, né, gente? Se a gente quisesse vida fácil, vai vender sapato, né? Vai vender sapato, vai vender sanduíche, vai vender cachorro quente, vai ter uma vida mais tranquila, né? A gente aceitou o chamado porque não tinha outro jeito, e agora é isso, né? É encarar isso e acabou. É o que eu mais falo, as pessoas chegam, querem uma solução, mas a solução é aquela que elas acham que é a correta, não é o que é correto, né? É fácil você é fácil você ouvir o que você quer ouvir. Confirmação. Eu sempre falo para a pessoa, não busque confirmação comigo, porque vocês não vão encontrar. Não vem não, porque se você chegar para mim e falar que é coitado, você já está ferrado, estou fora. Não vem com coitado, não vem com pobre de mim, eu não consigo viver sem fulano. Não vem. Não vem porque, olha, você não vai encontrar abrigo. Você vai encontrar amor, sim, mas abrigo não. Porque o abrigo é aceitar que isso que você está vivendo é o melhor. E eu concordo com você para te agradar. Porque eu estou vendendo sapato, então, né? Porque o vendedor de sapatos faz isso, né? Tá lindo no seu pé. E às vezes não tá. Mas ele tem que vender. Então a gente não pode ser vendedor de sonhos, né? Olha, eu gosto muito de confrontar, né, as pessoas quando elas estão nessa zona de conforto. Esse conforto não leva para um lugar melhor. Esse conforto faz com que você fique ali suportando aquilo que é insuportável. Porque você está desconfortável nisso. Só que você não quer mudar. Né? Então eu mudar vejo... dói. Olha, eu acho que a mudança, ela sempre vai criar um desconforto. Mas ela sempre vai te levar para um lugar melhor de um jeito ou de outro. Então eu gosto muito de mudanças. Eu estou sempre esperando a mudança. É claro que nunca chega como a gente gostaria que fosse, né? Mas ela chega e ela te leva para um lugar fantástico sempre. Porque se for levar para o lugar que a gente quer, na verdade não é mudança, né? Na verdade é uma confirmação dos nossos desejos, né? Eu acho que é uma sim. outra coisa, né? Mudança tem a ver com mudança, né? Tem a ver com troca, né? Com troca. Uma outra possibilidade. Você busca a teologia para uma confirmação da sua fé ou para ter respeito? Bom, eu acho que eu busquei teologia porque eu gosto muito de entender coisas que não são tão facilmente explicadas. Ou nunca são explicadas, Nunca, nunca. O contexto religioso, ele nunca é explicado, o contexto espiritual, ele nunca é explicado. Mas como uma pessoa muito racional, demorou muito para eu entender que eu tinha que sentir. Essa foi a parte mais difícil para mim. Como tudo, de alguma forma, foi doloroso, então eu parei de sentir e procurei entender. E aí eu fui para o extremo do entender, vou estudar, vou segurar a informação, até que um dia eu cheguei num lugar e eu entendi que eu só ia permitir aquele trabalho se eu sentisse. E aí doeu. Aí doeu como nunca. Porque eu tinha tanta coisa guardada. E quando eu comecei a sentir, foi como se tivesse vindo assim aquela avalanche de enxurrada. De enxurrada. Diz que quando tem que chover caca, não goteja, né? Não. Não goteja, a coisa vem de uma vez, vem tempestade. Vem tempestade. E aí quando você segura assim muito tempo, né?
tentando entender, e quando a verdade vem, aí não precisa mais de explicação. Foi assim que eu entendi a Umbanda, quando você perguntou por que Umbanda. Eu quis entender tudo, mas quando eu comecei a sentir, aquilo se explicou. Não precisava mais de palavras, já era. Eu sabia que ali era meu lugar. Naquele momento eu entendi que ali era meu lugar. Quando a gente pergunta por que Umbanda, porque na verdade qualquer orientação espiritual, né? A Umbanda é muito mais do que religião. A Umbanda é uma orientação espiritualista de qualquer coisa, tem um sincretismo maravilhoso, tem uma união maravilhosa. Eu conversei com uma pessoa há poucos dias a respeito disso. Falei, gente, as pessoas falam do candomblé, que o candomblé é magia. Não tem nada mais mágico do que a Umbanda. A Umbanda tem todos os sigilos. Umbanda é magia. Umbanda é magia pura. Você não vai encontrar os sigilos da Umbanda em nenhuma outra. Você vai encontrar na Quimbanda, ok. Mas você não vai encontrar isso em nenhuma outra orientação espiritualista. Nem candomblé, nem nada. Candomblé você não vê um ponto no chão, você não vê nada. Por quê? Porque não tem sigilo. Então, respeito o candomblé, sou apaixonado pelo candomblé. A Umbanda, eu tenho menos vivência dentro da Umbanda, mas eu sei do sigilo, sei de tudo isso. Então, quando eu pergunto, porque é uma coisa assim muito... a teologia, eu estudei teologia. E eu busquei a teologia para ver se eu explicava o que tinha acontecido comigo. Por isso eu te perguntei. Uma confirmação. E quando você faz psicanálise também é uma forma de autocura. Sim. Ninguém chega à psicanálise sem passar por um processo de autocura. Né? Então a sua formação é bastante interessante. Conheço muito bem isso, que eu passei, né, por essa formação exatamente. Também passei por essas duas situações. E sei a mudança que isso faz na vida, né? A mudança que faz nos nossos parâmetros. Agora, a Umbanda traz uma questão que é diferente, por exemplo, do candomblé. Questão de Exu. Principalmente porque você vem o seu berço, digamos, espiritual é a Quimbanda. E a Quimbanda é uma outra história. É uma outra história. A Quimbanda basicamente é Exu. Estou mentindo? Não. Tá. Quimbanda é Exu. Então, vamos falar sobre Exu. Então, passando pela Umbanda, eu tive uma experiência até muito rápida na Umbanda, porque parecia que eu tinha que ir para um lugar, Sim. Né? E eu fui, e quando eu me vi na esquerda, eu sabia que era o lugar. Eu sabia que era ali que eu ia ficar, ali que tudo ia acontecer. Desde sempre, eu tenho um guia que me acompanha, que é o seu Zé Quimbandeiro. Ele é um Exu da linha de Quimbanda, que vem trabalhar na Umbanda. E isso confunde um pouco as pessoas, porque as pessoas falam, você é Umbanda ou você é Quimbanda? As pessoas querem rótulo. Elas querem rótulo. E eu perguntei para ele, eu falei, por que Quimbanda? Ele falou, filha, a gente precisa conhecer o inferno para ir para o céu, literalmente. A gente precisa conhecer todas as formas de fazer magia, para desconstruir magias. Eu achei aquilo assim fantástico e assustador também. Porque quando você imagina que para ele desfazer cargas pesadas, ele tem que saber fazer, você fala, opa, se eu desfaço isso, eu também faço. E agora, né, onde eu estou? Qual é o meu lugar nessa história? Qual é o meu lugar? Eu tive muito medo de me ver assim, monstruosa, né, dentro desse universo. Mas por incrível que pareça, eu nunca vivi uma situação onde eu me sentisse monstruosa, sabe? Todos os absurdos que eu vivi, todas as provocações e todas as situações mais difíceis, parece que elas, de alguma forma, me acalmam. Elas não me enfurecem. Não me levam para esse lugar de destruição. Eu não encontrei esse lugar de destruição em mim. Porque aí, se você tem essa força da Quimbanda, pode muito bem migrar para esse lugar, né? Então, é engraçado isso, né? Porque as pessoas sempre falam assim, eu queria aprender tudo isso para ter o poder de destruir. Misericórdia. Eu quero o poder de construir sempre. Então, mas aí que tá. Desconstruir o que não presta às vezes, Quando né? você carrega uma energia, você fica observando quando é que você vai para esse lugar, né? Essa explosão, esse lugar. E aí você percebe que não é isso. Que as pessoas, elas têm, é como se elas tivessem uma base e a partir disso elas vão manifestar ou não aquilo que elas carregam.
Eu nunca vi um momento que me levasse para uma fúria tão grande que eu dissesse, esta situação merece uma vela. Quando eu me vejo muito brava, eu falo, respira. e é engraçado isso, né? Porque você bate a mão no chão e fala, até entregue. Quem pode mais? Então, é engraçado isso, Bater né? a mão no chão e entregar é péssimo também, né? Porque daí acabou, né? Eu não sei, eu acho que eu seguro, eu não entrego. Sim. Grande. Essa é a questão, essa é a pergunta. É. Você já se pegou defendendo as pessoas dos seus? Nossa. Já chegou naquele ponto de falar assim, não precisa fazer nada, tá tudo bem. Então, eu sou essa. Eu falo, respira, para. Ok. Para. As coisas, elas precisam acontecer desta forma e elas precisam te ensinar isso. E a partir disso, você mostra o que é teu. Né? E eu sempre falo isso para as pessoas, não precisa ir para o extremo. Porque ninguém conhece a luz sem conhecer as trevas, né? E quem conhece as trevas sabe o caminho. Eu tenho medo de quase nada nessa vida. Aliás, eu digo que se o diabo em si existisse, eu não creio nele. Eu creio em Deus. E creio naquilo que não é Deus ainda. Mas se o diabo personificado existisse, o nome dele seria medo. E a irmã dele seria culpa. Com certeza. É de umas poucas certezas que eu tenho na vida. Mas então, agora eu tenho não é um medo, eu tenho uma angústia exatamente nesta hora que alguém vem com muita força para cima, em algum momento eu fraquejar. Sabe? Eu fraquejar. Porque numa fraquejada dessa, energeticamente, a gente tem condições também de fazer o outro lado, né? Sempre tem, né? Não é? A gente tem condições. Mas é engraçado porque trabalhar com essa força te mostra que nada Vale merece tanto. Vale a pena. Nada merece tanto. Muito bom, é exatamente o que eu penso. Então, assim, o que me tira do meu lugar? Eu gasto muita energia para amar. E ela volta. Agora, eu gastar energia para odiar, não, eu não tenho essa possibilidade na minha vida. Eu não sei odiar, eu não sei. E isso é a única coisa que eu temo na vida, é perder o dom de amar. Você sabe que, trabalhando com Exu, eu acho que foi aí que eu aprendi a amar. Porque você olhar para o outro e você permitir que o outro seja o que ele quiser, dentro das condições dele, dentro do momento dele, dentro da fúria ou do amor dele, e você só acolher, te coloca num lugar de paz tão grande. Eu falo assim, eu nunca tive tanta paz na minha vida como eu tenho hoje. E hoje eu lido com coisas muito sérias, né? Muito sérias. Eu recebo um Exu quimbandeiro, eu trabalho todos os dias num terreiro, eu atendo, acho que mais de 1.000 pessoas por mês. E todas elas trazem demandas muito, muito, muito importantes. E de repente, eu só consigo amar. Eu não consigo me envolver com as questões como pessoal. Eu não consigo criar vínculo com essas questões. Eu não consigo tomar parte de nada. Eu consigo acolher, eu consigo amar, eu consigo orientar. Ponto. Nada é tão sério assim que mereça tanta energia. Tanta energia. E é engraçado que as pessoas confundem essa energia de Exu, né? Confundem com o mal, pelo mal, para o mal, de qualquer forma. Teologicamente falando, a gente entende, né? Você estudou dentro você estudou dentro de um seminário, dentro de uma... aqui eu olhei... era uma faculdade evangélica? Eu fiz faculdade... eu fiz faculdade evangélica e eu fiz uma faculdade católica. Tá. Fiz a Umbanda. Fez a Umbanda. Porque dentro da universidade, dentro de uma faculdade evangélica, você vai lidar com Exu e o próprio demônio. Eles nem falam muito no assunto. Apesar que eles adoram falar sobre o demônio, né? Você sabe que quando se fala de demônio... Eu morro de medo de passar na porta do Universal, alguém jogar um capeta em cima de mim. Porque jogam tanto capeta na rua, eu falo assim, já vai jogar um em cima de mim.
Gente, irmãos da Universal, olha, todo respeito, todo carinho por vocês, viu? Eu me expressei mal. Qualquer igreja que trabalhe com expulsar capeta, né? Expulsar capeta. Joga tudo na rua, a gente passa ali, né? De capeta repente. sobrando, coitado. Aí você leva, né? Você leva pra casa uns 2, 3 que jogaram ali. Complicado, né? Não, e cria, né? Se cria. Leva pra casa e cria. As pessoas precisam falar mais sobre amor, né? Porque é engraçado, quando a coisa aperta, quando a botina aperta no calinho seco, que precisa de alguma coisa dentro do espiritismo, é Exu que resolve, né? É Exu que resolve. Pensa que eu recebo pessoas de todas as religiões no templo. Com todas as dores, com todos os problemas. Todos os amores, todas as dores, e assim, não importa a religião, as questões são as mesmas. As mesmas. As mesmas. As pessoas passam as mesmas questões, independente de sua religião. E são sempre dores de amor, são sempre questões de justiça, são sempre caminhos para trabalho, para existência, né? As pessoas precisam existir. Saúde, né? Precisa ter saúde, precisa saúde, as pessoas procuram muito pouco, né? E Exu é um grande... Curador. Sim. Exu trabalha com essa energia da vida, né? Da vida. Ele é caminho de vida. Exatamente. O problema é que Exu sempre vai estar relacionado. Eu conversava esses dias com alguém. 7 facadas, 7 pontapé, 7 porradas. É sempre assim, né? É sempre alguma coisa que para sacanear. É horrível. Nunca fala 7 curas. Não. 7 bênçãos. Não. Né? 7 pedras preciosas. Não. Tem que ser 7 porradas, 7 facadas, 7 pontapé. Então, vai sempre trazer essa coisa do mal, né? Porque eles associam muito ao mal. Mas é o que as pessoas procuram. Se você tiver uns 7 beijos ou 7 facadas, as pessoas querem 7 facadas. Porque elas acham que ser facada é mais forte. Pois é. Olha que afinidade. Pois é, afinidade com... Quer dizer, o mal que é destinado a Exu, né? O mal que é dirigido a ele como proprietário desse mal é criação humana, né? É criação humana. Os humanos que fazem esse mal, né? Verdade. E afinam com isso e querem prestar reverência a isso. Então quer dizer que se fulano vai lá se cuidar com 7 facadas, é mais poderoso do que os 7 beijos. Olha que absurdo. É um absurdo. É um absurdo. O 7 amor, mas os 7 raios. É humano. O ser humano é isso. É isso. Persegue, né? Você sabe que perguntaram uma vez se o meu Exu já foi um preto velho. Ele riu. Putz. Opa, peraí. Então. Peraí. Complica. Então. Perguntaram se dentro da linha de evolução eles entendem que você vem, né, eles imaginam assim, Exu vem caindo. E aí quando ele cair muito, ele vira Exu. Então, se ele passou por um processo de evolução... Então, no processo deles, é uma involução. É uma involução. Então, ele já foi tudo que as pessoas imaginam da luz e agora ele é sem luz. Né? As pessoas não imaginam que existem processos... Quem conhece a luz não busca a escuridão. Simples assim. Ele ilumina a escuridão de cada um. Né? E aí, quando perguntaram, o senhor já foi preto velho e tal, e ele riu... Pensa. Ele foi generoso, né? Gentil, ele foi gentil, né? Ele foi fino, foi um gentleman. Ele é um querido. Porque ele poderia, né? Né? É o que eu falo muito, comentando esses dias, que às vezes você vê esses parapsicólogos, esse povo, né? Vai e bota o dedo na cara de Exu. Não é Exu, né? Não é Exu. Porque se fosse Exu, tava sem dedo, né? Porque a natureza de Exu não aguenta essas coisas. Não. Eu falo assim, Exu não é teu amigo. Ele pode ser um guardião, mas ele não é teu amigo. Então, sem intimidade, por favor. As pessoas, elas têm mania, né, de criar um vínculo com o Exu. Elas falam assim, eu vim aqui só para agradecer. Não vem para agradecer. Agradece da sua casa. Exu só quer troca. É um trabalho. O que você quer, o que ele pode te oferecer. Acabou. É uma troca. E as pessoas, para criar esse vínculo, deixa eu fazer amizade, né? Vai que ele começa a cuidar de mim. Então, seu Exu, eu vim aqui só para agradecer. Tá bom. Já agradeceu? Pode ir. Quer o quê? Não quer nada? Pode ir. Quando você quiser alguma coisa, você volta. Faz isso com Pombagira. Pombagira já te xinga de cima e embaixo, da entrada ao fim. Vai xingar. Vai. Pergunta pra Pombagira se ela já foi uma preta velha.
Aí é a energia do feminino, né? É. É a energia do feminino. Se ofenda. Que não tem paciência, né? Nenhum, paciência. porque ela é toda emocional, né? Então, é tudo aqui. Exu é aqui. Falando de pombagira, pongagira, pombogira, seja como for que a pessoa queira chamar. Tem que parar com essa coisa de associar. Tudo bem com as irmãzinhas que fazem prostituição, cada um na sua, né? Cada um busca o que quer viver, como quer viver, ou às vezes é o que tem para viver, não está aqui para fazer julgamento de valores. Mas por que associar sempre a prostituição? Então, a pombagira, ela trabalha na energia do básico. E o básico fica no órgão sexual. Então, fala-se muito que a pombagira favorece, né, essa energia sexual. A energia sexual, ela te dá prosperidade, ela te dá caminho, ela te dá trabalho, ela te dá energia, ela te dá expansão. Agora, as pessoas resumem apenas a sexo. Ao falo e orifício. Só. Olha o universo desse ser que tudo se resume a sexo. Pequeno, né? Muito animalzinho, né? Porque o sexo pode transcender tudo isso, né? O sexo pode ser o paraíso na Terra. Mas não é tudo sobre ele, né? Então, embora o mundo viva em torno dele. O mundo vive e tem pessoas que só tem isso. Tem pessoas, se você parar pra pensar, o que a pessoa tem pra trocar? Nada. Ela não tem um conteúdo, ela não tem uma história, ela não tem um caminho, ela tem sexo. Não e tem sexo vida, todo mundo tem. E todo mundo tem, e levando em consideração de que o tempo passa para todo mundo, né? E se ficar só isso, como é que vai ser? Tem muita gente que é só isso. Se ficar só isso, o que vai ser? Gente, assim, a gente cansa de ver as histórias, né? E histórias, né, querida? E histórias que as pessoas carregam e elas estão só nisso. Só nisso. Tem mais nada. Não tem mais nada. Hoje se fala muito, dependendo... Eu recebo aqui muitos ubandistas, recebo pessoas aqui de todas as denominações, espiritualistas que não se identificam necessariamente com nenhuma religião, né? Ou com nenhuma doutrina, de preferência sem doutrina, né? E essas pessoas falam... quando se refere a Exu, pombagira, sobretudo sobre a bongira mesmo, né? Que como muita gente usa, eu uso o termo bonga. E é a energia do feminino puro, é a mãe também. É a mãe, é a companheira, é muitas outras coisas, né? E existe a energia que não vem de uma vida que ela tenha tido, uma desencarnada, e pode ser simplesmente uma energia primordial também, né? Como que você difere a pombagira que vem de uma energia primordial, que sempre existiu, sempre vai existir, e aquela que vem de um processo de uma vida vivida na Terra e desencarnado? Olha, isso que você falou, isso é muito interessante. Quando você tem essa energia primordial, você está falando de um orixá. Sim. Essência orixá. Sim. E quando você tem uma vida vivida, né, de processo evolutivo, onde ela entra numa escala que ela se torna uma pombagira, a gente está falando de uma entidade. Uma entidade. Então, assim, orixá é energia primordial que existe no universo, independente de nome. Independente de nome. Acabou. E entidade, a gente está falando de pessoas que se colocam numa linha de evolução, de seres que viveram, né, estão numa linha de evolução, que voltam para trabalhar. E aí, dependendo de onde ela se coloca por seu grau evolutivo, ela vai aceitar ou não determinados trabalhos. Então, quando fala assim, aquela pombagira de amarração, você está falando de um nível. Aquela pombagira de prosperidade, você está falando de outro. Aquela pombagira de evolução, está falando de outro. Então, assim, como existem esferas de processos evolutivos aqui na Terra, existe no plano espiritual. Quando as pessoas procuram e se vinculam a uma energia, elas estão vinculando por afinidade delas, né? O que te faz procurar essa entidade e não aquela? Quando você está num outro processo da tua vida, você vai trabalhar a energia essencial. Eu acho interessante quando se fala de pombagira, e claro, tenta se destruir muito a ideia, existe um machismo, né? Total. O machismo, ele tá sempre destruindo o feminino, misoginia, né? A misoginia é o que é pior, né? Que o machismo,
Eu entendo o machismo por uma criação, porque quem cria o homem é a mulher. Então, o homem é criado pela mulher. Então, os machistas são criados por mulheres machistas. Agora, a misoginia é complicada. E eu acho que o mundo está se tornando misógino novamente. É porque é cíclico, né? É cíclico. O mundo está misógino novamente. Nunca a gente viu tanta agressão contra a mulher, a gente nunca viu tantos ataques contra a mulher. Se uma mulher se destaca como sacerdotisa, se uma mulher se destaca como professora, como polícia, o que for, ela vai ser massacrada. A misoginia é uma coisa que está assim, está gritando, né? E eu não entendo, o que vai virar? Vai ser um mundo sem mulher? Eu acho complicado, né? Porque a misoginia, ela afasta o feminino, não tem como. Como que uma pessoa vai se relacionar com uma mulher se ele é misógino? Ele vai usar ela como um objeto, como um sapato, como... Como é que funciona isso? A gente entra um pouco na psicanálise, né? Sim, puro. Pensa, as pessoas destroem no outro aquela sua parte mal resolvida. Sempre. Então, se você tem um problema com o teu feminino, você vai destruir o feminino próximo. Próximo, sim. Simples assim. Quando as pessoas elas estão manifestando uma raiva, elas sempre me falam delas. Sempre. Ela não está falando de mim. É sempre sobre elas. Né? Quando as pessoas falam assim, é uma sacerdotisa falando de religião. Apesar de que, olha, eu vou te dizer, eu acho que o universo é muito generoso comigo, porque eu não sou uma pessoa que fui maltratada como sacerdotisa. Pelo contrário, as pessoas têm muito carinho comigo. E eu fico esperando, né? Eu falo assim, daqui a pouco alguém vai pular. E isso não aconteceu. E... Você nunca baixou a guarda, né? Então, eu não saio do meu lugar. Não, você eu nunca sei o meu guarda. lugar, eu sei o meu valor. Eu vejo você sempre armada. Eu não vejo você desarmada. Então, assim, eu sei o meu valor e eu sei me posicionar. Então, as pessoas, elas precisam ter elas têm que ter muita força e muita certeza do que elas vão atacar ou vão falar para conseguir chegar. Mas eu confesso que as pessoas são muito generosas comigo. Mas é porque eu estou no meu lugar. Eu acho que quando você assume o teu lugar, você não dá espaço para o outro te tirar dele. Não tem espaço. Porque você sabe quem é, você sabe o que está fazendo e sabe para onde vai. E eu acho que quando as pessoas falam de masculino e feminino, tem muito, muito disso. Quando você está mal resolvido com o teu masculino ou com o teu feminino, você vai agredir o outro. E isso está no mundo, as pessoas estão mal resolvidas com elas. Eu acho um absurdo, eu acho que todo tipo de agressão é absurdo, é inexplicável. É inexplicável, também acho. O que a pessoa faz com a vida sexual dela é dela, o que a pessoa faz com a religião dela é dela, o que a pessoa faz com a profissão dela é dela. Ninguém tem nada a ver com isso. E onde é que existe uma brecha para as pessoas se meterem nessa história? É a fragilidade de quem carrega. A fragilidade de quem carrega. Mas aí entra aquela questão, né? As oportunidades não são iguais. Quem falar que isso é mentira, as oportunidades são diferentes. São. Eu creio em contratos de dor, de sofrimento e de alegria. Creio plenamente nisso. Mas eu não quero, nesse mundo, ser fomento para quem sofre. Então, se a pessoa escolheu sofrer nessa vida, ela pode sofrer, mas eu não vou fomentar isso. Eu não vou colocar mais ingredientes para ela sofrer. Sim. Não me cabe esse direito. E nem esse desejo, né? Porque quando eu faço sofrer, eu sofro. Quando eu faço chorar, eu choro. Porque o outro é um pedaço de mim, então estamos todos interligados, então não tem como ser diferente. Mas nós vivemos num mundo onde as pessoas querem receber muito, mas ninguém está disposto a dar nada, né? Como é que fecha essa conta? Não fecha, né? Uma conta que não fecha, por isso que está aí. Tanta briga, tanta confusão, né? Como eu posso receber aquilo que eu não ofereço? Existe isso. Fica um contrassenso imenso. As pessoas às vezes me procuram e falam assim, às vezes nos cursos, né, que eu ministro aqui fora, eu queria muito vivenciar a vida espiritual. Aí você começa a conversar com a pessoa é misógina, preconceituosa, racista, tudo. Você fala, olha, eu vou te contar uma coisa. Naquilo que a gente faz, não cabe nada disso. Não cabe. Nós recolhemos todos, nós amamos a todos. Ou a gente tem amor por todos, não tem amor por ninguém. É verdade. Não tem como. Não tem como escolher quem você vai amar. Se você escolhe quem você amar, não é amor, é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Então, você está dentro de um meio que... Como você tem informação,
que é o meu caso, a gente gosta de um certo respeito, porque as pessoas sabem onde vão machucar. Essas unhas compridas e dentes finos, sabe onde enfiar. Sabe qual é a carne mole para morder. Não vai morder uma carne dura igual a nossa. Porque se vier morder, vai dar ruim para eles. Não é isso? Não é assim que funciona? É assim. Eles não vêm morder a gente, eles sabem. Não vem, nem discute. Não, eles vão morder carne fraquinha, carne frágil, não vai morder a gente. Então, essas pessoas não é que não nos atacam porque nos respeitam, tem medo. Tem receio porque sabe que vão encontrar uma carninha mais dura. Né? Então, mas o que você faz, uma sacerdotisa de Umbanda, você é atacada por todo canto que imaginar, porque você é atacada por outras doutrinas. Eu sei, porque Quimbanda não dá certo com Umbanda, Quimbanda não dá certo com o Candomblé, que não dá certo com a Quimbanda, que não dá certo com Umbanda, mulher, que não dá certo com mulher. Então vai virando uma coisa, né? E você dentro da própria Umbanda, você para mim, assim, energeticamente, olhando para você, eu vejo uma quimbandeira. E você está tendo uma Umbanda, você é sacerdotisa de Umbanda. Então, dentro da própria Umbanda, você pode ser questionada por reverenciar o Exu. A Umbanda hoje tem preconceito com o Exu. Gente, a Umbanda, não toda a Umbanda, mas uma parte da Umbanda tem esse preconceito com o Exu. Tem muito preconceito com o Exu. Eu vejo assim, os terreiros, eles geralmente têm gira de Exu uma vez por mês. Pensa que eu trabalho com o Exu todo dia. Uma vez a cada 3 meses. Uma vez a cada 3 meses. Né, por ano, para limpar o terreiro. E aí me questionam. Bota Exu na condição de faxineiro, né? De faxineiro. Não, e aí você vai pro candomblé, o candomblé põe Exu pra fora. Eu coloco Exu pra dentro. E as pessoas falam pra mim assim, mas você põe Exu dentro de casa? Claro, que tá comigo, vai pra dentro da minha casa. Ah, você ajoelha pra Exu? Claro que eu ajoelho pra Exu. Ah, você reverencia? Claro que eu reverencio Exu. Eu dobro pra Exu. E Exu traz pra minha vida a vida que eu tenho. A minha realidade. Né? Então, assim, as pessoas estão sempre colocando a minha história a partir do ponto de vista delas. Quem põe Exu para fora não tem essa guarda firmada na sua vida, não tem essa proteção. Pensa, se é uma proteção que está ativa, eu falo assim, gente, se vocês quiserem entender, Exu é o anjo, né, o anjo da guarda da Igreja Católica é o teu Exu na Umbanda. É assim que funciona. Simples assim. Simples assim. Tá comigo o tempo todo, me guarda o tempo todo, eu reverencio o tempo todo. Para mim é essa energia que está presente na minha vida. E é o que se manifesta. Pois é. Quando eu recebo vocês, seja da Umbanda, eu ainda não recebi nenhum quibandeiro mesmo aqui nesse podcast, não, já recebi em outras situações. Eu não recebi. Eu vou receber porque eu acredito que é preciso desmistificar. Né? Nós não estamos mais em tempo de viver essa questão de você ter preconceitos, você ter preconceitos de coisas que você nunca estudou, nunca se informou, né? A gente às vezes recebe mensagens assim, tipo, onde está embasado isso cientificamente? Eu falo, oi, qual é a referência? Eu falo, querido Google. Referência de quem não sabe nada sobre o assunto, entra no Google, dá um Google lá e vai procurar. Vai procurar. Mas para com essa história, vai estudar, se aprofunda em religião, se aprofunda onde surgiu isso, surgiu aquilo. Nós não estamos vivendo um tempo mais de gente tapada, não precisa mais ser tapado, precisa. Precisar não precisa, mas tem muita, né, quando a gente? Quando a gente era jovenzinhos, né? Era um mundo diferente, não tinha como você se informar, você não achava um livro sobre o assunto. Tinha a Barça. Né? A Barça só. É só a Barça, né? E hoje tem o Google, que é o mundo. Google, né? Que é o mundo. Então, não cabe mais esses julgamentos, né, gente? Sai dessa linha tapada, da linha de conforto, e entra numa linha de estudos, né? Vai se aprofundar. Né? Então é por isso que eu gosto que vocês falem abertamente sobre esses assuntos, para que você não precisa gostar, você não precisa amar, você não precisa saudar, não precisa fazer nada disso com o Exu, né? Mas entenda o que é.
antes de criticar, não é? Eu falo assim, as pessoas não precisam acreditar no que eu acredito, elas precisam respeitar. Respeitar, Porque existe, independente delas acreditarem nisso ou não. Acredita, existe. Então, vamos parar com essa demonização, vamos parar com isso. Não é sobre isso, né? Não. Não é sobre essa história. Não é sobre Vamos isso. Vamos parar com isso, porque aí a gente respeita todo mundo, respeita tudo. Não tá bom para você? É o que eu sempre falo. Deixe as flores onde estão, porque ali elas continuam vivas. Agora, se você não gostar e pisar em cima, você vai matar o que não é seu. E as pessoas vivem pisando no jardim dos outros, né? Vivem. Até que a botina aperta. Aperta. Até que a botina aperta, porque nós sabemos que muitas vezes vai no culto da igreja no domingo, vai assistir a missa no domingo, e na sexta-feira estava lá no terreiro Tocando batuque. pedindo agô. Estava lá pedindo agô, estava lá pedindo ajuda. Então, a gente precisa eliminar essa questão da hipocrisia. Muito se fala sobre magia. Tanto na Umbanda como na Quimbanda, principalmente, fala-se muito sobre magia. Você mesmo citou aqui agora. Porque tem o pombagira ou a pombagira, como preferir, da amarração. Eu tenho uma questão com amarração. Eu não creio em amarração. Não creio. Eu creio sim que exista escravidão, que é uma outra coisa. E se a pessoa estiver fraca, ela pode encaixar nisso. Como é que é essa história de amarração dentro da Umbanda, dentro da Quimbanda? Como é que é isso? Olha, a sua experiência, porque você deve ter outras pessoas que você conhece, que você trabalha, que de repente trabalha com isso. Sim. Você faz isso? Não, eu não trabalho com amarração. Eu entendo a amarração como contratos criados no plano espiritual. Sim. E aí, é claro, né? Quando você tem um contrato, você tem que ler as cláusulas. E eu acho que as pessoas não leem as cláusulas. Os contratos de dor que eu chamo, olha, as coisas batendo. Né? Então, assim, eu não trabalho com amarração. Eu trabalho assim, meu forte é trabalhar com abertura de caminhos e prosperidade. Pronto. Perfeito. Eu acho que se tudo estiver ruim na tua vida, abre o teu caminho que vai para um lugar melhor. E outra, prosperidade. Deu tudo ruim no amor. Se você tiver prosperidade, você vai chorar em Paris. Acabou. Sim. É o mínimo. Vai. Sim, concordo, né? plenamente. Então, eu sempre falo para as pessoas, meu relacionamento, abre teu caminho. Abre teu caminho, cuida da tua vida, trabalha, expande, cresce. Gente bonita, alegre, bem resolvida. Cara, amada, né? gente bonita não fica sozinha. Fica não, para com só isso. se quiser. Né? Cuida de você, que se esse daí não voltar, você arranja 10. Tá tudo bem. Então, assim, eu não trabalho com amarração porque eu não consigo entender esse mistério de alguém ter que gostar de você quando não gosta. Pensa porque não vai gostar, né? Então, mas você percebe... Vai viver uma vida Você percebe terrível. que se a pessoa tá nesse lugar de baixa autoestima, nem ela tá gostando dela? Não, primeiro Que ela não tipo de gosta contrato? dela. Primeiro ela não gosta dela, né? Porque aquela história, a pessoa foi embora, não me liga, por favor, leva a mala para não voltar. Então, esse é o problema, né? Eu vejo as pessoas procurando ajuda, e elas sempre estão lidando, não é com pessoas que foram embora, é com pessoas que não foram, que estão lá. Ela também não consegue ir embora, porque ela está presa nesse contrato de felicidade que não existe. Então, a gente já está falando de uma situação de amarração. Que não foi necessariamente firmada como amarração, Sim. mas é uma amarra. Sim. Então, assim, Sim, corretíssima. quando é que você está num lugar de desconforto tão absoluto que você aceita qualquer coisa e ainda você vai pedir para aquilo permanecer? Que dor é essa? É existencial, é tão grande. É aquela história da mãe que dá a luz e sente falta da barriga, né? Do peso da barriga. A mulher, se ela não deitar pelo menos um dia, ela cai de frente, né? Ela se arrebenta. Porque ela vai tentar, ou de costas, ela vai tentar segurar a barriga que não tem mais e vai cair, vai desequilibrar. As pessoas se acostumam, né? Com o peso, com a dor. Elas se acostumam, exatamente. E aí elas já estão vivendo uma amarração. A dor é dor, como é que é? A dor é minha dor, a dor é de quem tem? Bem Marisa Monte, assim? É isso. Você percebe isso nos seus atendimentos? Olha, eu percebo que as pessoas estão apegadas à dor.
Elas precisam daquela dor, aquilo virou a história delas. Mesmo porque elas contam e recontam e recontam e acham aquilo fantástico, eu falo, que triste. Você não tem mais nada pra me contar, jura? A vida não mudou. Não muda. Ela vem um ano, vem daqui um ano pedir o jogo e é a mesma história. Não, e é assim, né? Quando ela volta um ano depois, ela fala assim, não, porque fulano mudou. Agora ele usa camisa azul. Ah, que legal, né? Bom. Não, é um silêncio, aquele silêncio assim. Sepulcral. Que bom, tô feliz por você. Você tá bem? Né? Quando alguém te pergunta assim, mas você tá bem? É que a pessoa viu que a tua vida tá horrível. Ela só quer saber se você tá sobrevivendo. Porque não tem mais o que fazer, né? Não tem conselho pra dar pra quem não quer um conselho, né? Ah, sim. Eu vejo isso nos atendimentos. As pessoas vêm para uma confirmação do que elas querem ouvir, né? Elas não querem mudança mesmo, né? Então, e aí elas se deparam com uma pessoa que ninguém sai do meu atendimento sem mudança. Eu vou criar desconforto para ela. Ela vai ter que lidar com aquilo. Ela vai ter que lidar com aquilo. A questão é, nós vivemos um tempo de muitas certezas. Eu não tenho certeza de mais nada na vida. Eu também não. Eu tô muito velho para ter certeza, sabia? Eu tinha certeza quando era garoto. Eu falo todo dia isso. Eu tinha muita certeza quando era menino, hoje eu não tenho certeza de mais nada. Eu tô nessa. Eu tenho muita dúvida, sabe? Eu Duvido parei de com tudo, eu tenho um monte de dúvida. Duvido de tudo e de todos, porque é mais fácil. Olha, Certeza dói. certeza Emburrece. te deixa pequeno. Deixa pequeno. Mas as pessoas têm tanta certeza. Nossa. Não é? Aquelas certezas assim que a gente cansa de escutar, né? Não, que ele vai mudar, que a vida vai ser diferente, que eu vou continuar no mesmo trabalho, mas vai ser diferente. Eu vou fazer a mesma coisa, mas vai ser diferente. Chega pra você e fala assim, olha, ele me bate, ele me agride. Ele me trai, ele me engana, ele mente. Ele me sacaneia, ele mente. Por que você não larga? Porque você quer pra você? Eu não largo porque me ama. Eu me amo, eu o amo, ele me ama. Por que você está sugerindo que... Por que você está sugerindo isso? Que loucura! Que loucura! Eu vim aqui pra te contar. Não vim aqui te pedir conselho, não. Não vim? Você fala, mas você tá pagando uma consulta, né? Eu, como oraculista, eu não entro nesses méritos mais. Eu também não. De forma alguma, né? Eu não faço adivinhação, não tô mais pra isso. Eu não sou cartomante, eu falo isso. Não sou cartomante. O que eu faço é uma orientação espiritual dentro, né, de contato de dor e sofrimento para a pessoa melhorar. Começar com adivinhação, não é comigo, não tenho tempo para isso. Procura uma cartomante que ela faz isso melhor que eu. Olha, depois de um tempo de trabalho, a gente para de achar, a gente não acha mais nada. Acabou. E também não adivinha mais nada. Não, mais nada. É o que você traz que a gente vai cuidar. Não tem, porque não tem. Adivinhação, o que é adivinhação? Você, por exemplo, tem mão de búzios. O que é adivinhação? Você jogou ali, está dizendo o seguinte, olha, você está numa estrada caminhando para Guarulhos. Você vai morrer em Guarulhos. Não. Muda o curso. Você vai para onde você quiser. Não precisa ir para Guarulhos. Não tem nenhum oráculo no mundo que diga que você não pode mudar o curso da vida. Sim. Você vê isso, você vê dessa forma já? Você já chegou nesse ponto de entender isso? Porque parece que muitos ainda não entenderam ou não querem entender porque continuam mantendo uma relação de talvez até abusar, né? Daquela ignorância alheia. Acho que é isso, né? É tirar proveito dessa insegurança, dessa falta de amor próprio das pessoas. Será que é isso? Então, eu não sei mais. Será que é isso? Em relação aos outros. O que eu entendo, eu acho que nisso a psicanálise me ajudou muito a lidar melhor, né, com os oráculos, é que as pessoas, tudo aquilo que aparece, a pessoa pode mudar. E é a opção dela mudar. Total. E acabou. Eu Total. acho que é escolha. Tudo é escolha. Porque quando eu falo sobre os outros, é porque a gente vive imerso. E nós somos colocados numa bacia só. Todos nós somos colocados numa bacia só. Quando você entra nesse assunto, você diz, olha, comigo não funciona. A pessoa assusta. Porque tudo que a pessoa quer é continuar na confirmação. Dentro do seu processo com Exu, quando você parte para a questão de tratamentos de saúde, ninguém está falando de cura, ninguém está falando para você não procurar o médico, ninguém está falando para você parar de tomar medicamento, ninguém está falando para você parar com terapia. Por favor, vamos colocar cada coisa no seu lugar. É bom deixar isso claríssimo, né?
Porque senão vira uma outra coisa. Vira outra coisa. Mas quando você está trabalhando, por exemplo, com a questão de saúde e Exu, quanto desse tratamento que muitas vezes Exu propõe, por limpeza, por tudo, quanto dele vai caminhar para o que a gente erroneamente, às vezes, demoniza, como voodoo, como essas coisas todas, que você tendo um quibandeiro como mestre, voodoo não deve ser uma surpresa para você. Nenhuma. Né? eu vou entrar nisso porque é mais uma mistificação que tem no Brasil. Voodoo é bonequinho para você enfiar agulha. Também é. Mas vai além disso. Vai além, eu acho que mexe com campos energéticos, né, da Sim. pessoa. E reorganiza esses campos no propósito do desejado. Então, por exemplo, quando você fala de cura para Exu, é como se você reorganizasse, né, o teu corpo para a ordem original. Pensa que nós nascemos numa perfeição e a gente vai destruindo no decorrer da vida de diversas maneiras, de diversas formas. E por sentimento, por pensamento, por afinidade, enfim. E quando Exu recupera a saúde, ele recupera num nível de reequilíbrio energético. Então é muito rápido. Por exemplo, eu andei aqui fazendo umas cirurgias e as pessoas ficaram impressionadas porque no dia que eu fiz a cirurgia, eu saí e 1 hora depois eu estava atendendo com Exu. Eu estava toda recortada, estava toda dolorida, atendi a noite toda com Exu e no fim da noite eu já não sentia mais dor. E eu não senti mais dor de lá para cá. E eu fiz isso acho que 2 semanas seguidas, né? E as pessoas viram que sumia os cortes, enfim. Então, Exu, ele tem uma capacidade de reorganizar a nossa parte energética. E tudo que acontece no plano energético se manifesta na matéria. Sim. Né? Então, as pessoas ainda estão criando fantasias dentro da ação de Exu, e toda ação de Exu é energético. E as pessoas ainda não entenderam isso. Elas estão achando, elas estão transformando num... Acho que vira um misticismo, né? Vira um mise-en-scène, uma coisa. Vira um teatro. Vira um teatro. Vira um teatro. Fazem então, muito sobre teatro. Então, quando você tem um mestre de evolução que trabalha, ele trabalha nesse nível. Ele não trabalha para você ver. Por exemplo, uma coisa que eu odeio é quando as pessoas fazem algum ritual, elas querem foto de ritual. É ridículo, é ridículo. E aí você vê na internet um monte de gente fazendo foto de ritual e fazendo não sei o quê. O negócio é perguntar, teve resultado? Se teve, ok. Se não teve, vamos repensar nisso, né? Porque se você trabalha em nível energético, você não vai ter uma foto da reestrutura energética. Nós vivemos um colapso social de algum tempo. Espiritual. Porque quando você fala o colapso social, você já está colocando a coisa num âmbito muito maior, muito mais amplo. Porque as pessoas hoje querem a magia, querem a bruxaria, querem tudo isso, tipo fast food. E fantasiado, né? E fantasiado. Então, é um fast food. Você liga e o entregador vem te entregar em casa, né? Então, você compra o ebó pronto, você compra tudo pronto. É uma coisa assim que... eu tenho muito respeito pelas religiões de cunho africano. Sempre tive, sempre vou ter, sempre vou defender mesmo, com certeza. Mas virou uma presepada, né? Tem muita coisa, né? Virou uma presepada. Um dia desses, uma senhora me contando que ela foi num terreiro e pediram para ela não sei quantas caixas de sangue em pó. Eu falei, que suco? Sangue em pó? É. Essa eu nunca vi. Eu falei, que suco? Pois é. Eu falei, isso é que suco? É aquele suquinho que a gente tomava quando era menino? Sabe que a gente fazia aquele suquinho? Pra colocar na lancheira. Novidade. Eu falei, você é que suco de vampiro agora? Porque sangue em pó? Aí você perde a paciência e fala besteira, né? Eu falei assim, quem te pediu isso? Ele falou, não, porque foi um pai de santo e ele me pediu. Mas ele pediu muitos. Eu falei, eu não vou entrar na questão porque não é o que eu faço, não é o que eu trabalho. Só que tem uma coisa. Se é um ritual
que vai ter um corte, que vai ter emulação, alguma coisa, com certeza sai direto para onde vai ser colocado. Eu falei, não é assim que funciona. Eu falei, você já viu, você já estudou a respeito? Ela falou assim, pois é, aí eu não achei, eu liguei para ele, só que é o seguinte, ele quer tanto por cada pacote. Falei, então eu entendi. Falei, você não vai achar mesmo. Ele te pediu uma vela com a erva vai se lascar, que você não encontrou em nenhum lugar. Que ele mas vende. ele tem a erva que ele vende, então é complicado. Compra Então, dele. Compra Pronto. dele, então virou Tá um grande resolvido. negócio, virou um grande negócio. Então é o seguinte, né? É preciso que se faça uma higienização dentro desses processos. E tire esses picareta, né? Não vai acontecer isso. Tem que tirar esses Não vai picaretas, acontecer porque a isso, coisa cara. vai para um lado que fica difícil. Infelizmente, não tem um filtro para isso. O filtro é o que a pessoa É o bom procura. senso de cada um, Não, né? o que a pessoa procura. É. Né? A pessoa está procurando alguma coisa que é plausível, é possível, ela vai se afinar com alguém que resolva, ok. Agora tem gente que está procurando coisas que são absurdas. E tem Em outro nível, né? e tem muito absurdo, né? Então as pessoas se afinam com o absurdo delas. Eu vou fazer o quê? Não tem um filtro para isso. Quando as pessoas falam assim, Milene, você forma pessoas. Hoje eu não formo pessoas. Né? Hoje eu tenho um terreiro e quem quiser fazer parte da experiência terreiro vai trabalhar lá. Mas assim, o processo de desenvolvimento, pelo tempo que eu estou dentro da religião, eu entendi que o que eu faço hoje, eu não consigo ensinar. Sim. Eu não sei ensinar. Eu não consigo abrir a mão de uma pessoa, abrir a cabeça de uma pessoa, abrir um portal para uma pessoa. Isso porque não tem zíper, né? Eu não sei fazer isso. Não tem zíper, não tem como você colocar uma informação ali com um computador, né? Não Então, tem um mas chip, assim, não tem nada. eu acho que hoje chegar, de repente, num podcast e falar, eu não sei fazer isso, me liberta. Me liberta, Ivan. Porque as pessoas procuram, querendo que eu dê para elas o dom que eu carrego e que eu não sei Como explicar. se fosse um grande prêmio, né? Como se fosse... Porque sabe-se lá o que elas vão fazer com isso. Mas todo mundo quer ativar esse mistério, porque dentro da loucura delas, elas vão virar, sei lá, Mulher Maravilha. Né? E eu tô aqui trabalhando com tudo isso todos os dias, e cheia de problemas, e cheia de questões, e cheia de tudo do mesmo jeito. Essa é uma questão, né? Essa é uma questão que a gente falava em particular há pouco. A gente falava em off há pouco. Todos nós passamos por questões. Sim! Porque se as pessoas acham que nós não temos questões, estão equivocadas. Então, a diferença é que a gente passa de uma maneira um pouquinho mais leve. A gente não fica no chão, né? Não fica no chão. É o que eu falo para as pessoas, a roda da fortuna gira muito rápido. Então, a gente tem decepção? Tem, só que a gente tem decepção porque é decepcionável. Então, se você sabe que você só se decepcionou porque você queria, você fala, acabou, não tem decepção mais, não quero saber. Assim, eu acho que a gente tem um processo de aprendizado mais acelerado. Então, assim, é cair e não ficar no chão. Querida, todo dia ouvindo dezenas e dezenas de histórias, Sim. a gente chega à conclusão de que... né? A história é sempre a mesma. É mesmo. A mesma coisa. As tradicionais. O meu marido, ele me traiu. Meu marido é um safado, é um sem vergonha, mete o pau no marido. Mas não caia na besteira. Fala, então, né, tá na hora de você criar vergonha, né? Não faça isso. Não faça isso. Porque ela vai vir daqui um ano e vai te falar a mesma coisa. Isso você escuta o dia inteiro. Então a gente entende que não é o marido que é sem vergonha. Não é o marido que é sem vergonha. É quem aceita. Né? Eu falo, então faz um acordo. Vivam livres, cada um faz o seu. Também é uma forma de viver. Agora, o que não pode é ele saracutear à vontade e você aceitar. Sofrendo. Aceite com um sorriso. Assuma. Fala, eu sou sem vergonha, meu marido sem vergonha, nós estamos bem. Mas sejam a gente felizes. vive bem. Mas sejam felizes, né? Não queira mudar a natureza do outro, porque isso não existe. Então a gente vai aprender, a gente vai endurecendo o couro, né? Vai. A gente vai entendendo que as histórias são sempre as mesmas. Fala pra mim, me conta. Você diz que atende centenas de pessoas por dia. Eu sei que atende porque eu conheço o mecanismo. Tem histórias diferentes? Olha, é mais ou menos isso. É raro, não é? É mais ou menos isso. As é histórias estranho são- quando alguém vem com uma história nova,
né? São as mesmas histórias. E olha, quando abre uma história nova, você pode perceber que vem uma sequência dessas histórias de novo. Porque parece abre o mental das pessoas de tempos em tempos para um problema novo. Problema novo. Né? E elas repetem, elas se afinam com aquilo e elas repetem aquilo. As histórias são muito parecidas. Sim. Né? Então, é por isso que eu não tenho esse tipo de ligação com o cliente. Não tenho. Ligação com o cliente é o seguinte: contrato de dor, é isso. É esse, nesse sentido. Olha, o caminho é o seguinte: o caminho é você entender isso que está dentro de você. Você consegue entender? Não. Bom, se você não consegue entender, não tem como curar. Porque você tem que mudar. Não posso fazer nada por você. Quantas vezes você já escutou? Eu acender uma vela em casa? Eu? Não. Quanto é que você quer fazer para mim? Quantas vezes você escutou isso? Milhares. Né? Ah, tem que fazer o banho. Você não pode fazer o banho, eu levo numa garrafa, não. Eu tenho que fazer o banho? Não, querida, eu vou lá dar o banho em você. Eu tenho tempo para isso. Deixa que eu vou te dar banho em casa. Vou dar banho em casa. Né? Quantas vezes já escutou isso? Muito. Então, é essa transferência que fazem pra gente. As pessoas não querem mais se responsabilizar. Não é mais aquela coisa de você pegar um papelzinho e escrever uma coisinha para tal. Não querem mais se responsabilizar. Né? Você tem que fazer um tratamento, a pessoa já não quer mais fazer o tratamento. Sim. A pessoa quer tudo automático. Então, assim, a pessoa vai no terreiro para dizer que foi. Que ela tentou. Ela não vai fazer nada que você está mandando. Não dá pra tirar foto, não, postar no Insta. No Insta, eu tive aqui, vim conhecer o Rio Azul. O Rio Azul. Me fala do Rio Azul. Do Rio Azul. Rio Azul tá ali no Monte Quêmio, né? Perto da Vila Sônia, zona sul de São Paulo. Rio Azul já tá com 20 anos. Uma vida. 20 anos. Tá grandinho, né? Tá grandinho. Hoje vocês são em quantos médiums ali? Olha, eu tenho 96 filhos, mas hoje trabalham na casa, eu acho que uns 12. Porque as pessoas mudam, porque as coisas mudam, porque eu sou aquela mãe que eu falo, não tem que ficar enfiado no terreiro, não. Tem que viver. Se você estiver enfiado no terreiro, tem alguma coisa errada. Ou você está trabalhando para o terreiro, então você tem ali tua obrigação, teu ganho, né? Enfim, teu propósito. Ou você está lá fora vivendo. Né? Eu não fico querendo o filho nem me encher grudado, no saco, né? nem me encher no saco, nem pesando, nem ali causando. Então hoje trabalham comigo mais ou menos uns 12. É uma casa que recebe pessoas todos os dias, né? Todos os dias eu atendo. Com Exu eu atendo toda segunda e quarta. E com Pombagira toda sexta. Mas fora isso tem todos os jogos e outras coisas que acontecem dentro do terreiro. Não tem gira. É um terreiro de Umbanda que não tem gira. As pessoas sempre me perguntam, mas não tem... Como? Como assim um terreiro que não tem gira? Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Acho que por conta de tudo que eu passei. Claro. Então, por ser reservada, eu achei que as pessoas deveriam ter seu tratamento individualizado. Então, como que é o atendimento com o Exu? Você entra na casa, passa por uma mandala de descarrego, passa por um benzimento, aguarda a tua vez, e tua vez vai ser dentro da sala do Exu, você e ele. Lá você pode chorar, lá você pode falar, lá você pode contar, lá você pode se expor. Eu odeio exposição em público. Só não vai lá agradecer, né? Não vai agradecer, que eu odeio gente que agradece. Eu quero gente que quer alguma coisa, porque agradece lá no Instagram, não precisa nem ir, não ocupa espaço. Mas eu acho que o que o Exu quer trabalhar é troca. Então, agradece no Instagram. E aí, eu acho que as pessoas, elas não ficam expostas quando elas estão sendo atendidas de forma individual. Sim. Então, ninguém vê o atendimento é dentro de uma sala, e eu acho que isso me deixou confortável, porque eu ficaria confortável. E deu muito certo. Hoje tem um monte de pessoas querendo fazer desenvolvimento com o Templo Rio Azul para trabalhar na forma do Templo Rio Azul. Como eu não faço desenvolvimento, então a pessoa vê lá como é que faz para trabalhar mais ou menos igual. Eu até oriento, mas desenvolvimento eu não faço. É mesmo porque o médium nasce médium, né? Então. E aí, o desenvolvimento muitas vezes... Olha, vamos abrir... Tem muita presepada, né?
Então, eu acho assim, eu acho que as pessoas carregam dons, né? E esses dons precisam ser trabalhados. Por exemplo, eu fui estudar 1 milhão de coisas para falar a linguagem do mundo. Claro. Então, dentro do universo espiritual, mediúnico, eu estudo, ok. Mas eu estudo outras coisas. Como que eu vou conversar com as pessoas se eu não entender o que elas estão me falando? A gente tem que estudar sobre tudo. Eu acho que sim. Acho que quanto mais você tem conhecimento, mais fácil fica de orientar. Eu não posso receber aqui pessoas quase todo dia e fica assim, então, legal, né? Tem muito disso, né? Tem muito disso. Né? Não adianta, a gente tem que ter um diálogo, né? Então você lida com todo tipo de pessoas, na verdade. Exatamente, e para você orientar as pessoas, você tem que ter conhecimento, né? E conseguir trabalhar no nível delas também, né? Então quando você fala de desenvolvimento mediúnico, a gente não está falando só de incorporação. A gente tem vários processos mediúnicos. Você está falando de formação. Então, você tem vários caminhos para manifestação mediúnica, mas tudo vai passar pelo teu mental. Se você não tiver conhecimento e inteligência, qualquer informação... A Umbanda hoje preocupa com isso? A Umbanda de uma forma geral e o seu terreiro? Então, o meu terreiro se preocupa com isso. Eu não posso falar pela Umbanda porque não tem uma regra, né? Eu acho que... Mas quando a gente fala Umbanda, quando a gente fala pelos outros, não é se ocupar do outro. É como uma doutrina mesmo, como uma religião, como uma espiritualidade, seja como for, como você vê esse contexto, né? Então, porque você não pode falar pelos outros, mas todos falam por você. Então. Porque quando o cara já foi em 10 terreiros de Umbanda e vai no seu, ele vai tentar uma coisa diferente do que ele já conhece. Ele já está cansado. Então, eu sou aquela pessoa, eu sou completamente avessa à ideia de que tudo é magia, tudo é amarra, tudo é trabalho, tudo é encosto. Eu odeio esse discurso. Eu odeio. Quando alguém fala pra mim assim, não, porque eu fui num lugar e falaram que eu tô com encosto, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Eu falo, tá, então vamos começar de novo. Me conta o que tá acontecendo. E às vezes é um problema que a pessoa tá ali travada na vida dela. Pode fazer uma terapia, pode tomar um remédio. Pode ir pro psiquiatra. Pode ir no psiquiatra, pode fazer uma atividade física, né? Eu tô com uma dor, poxa, então vai cuidar desse corpo. Sabe assim? Então eu acho que eu não consigo repetir essa forma que as pessoas dão de tudo é encosto, tudo é trabalho feito, tudo é demanda. Eu odeio esse discurso. Então eu vou contra tudo isso. Porque entra num outro parâmetro, né? É aquele parâmetro de, é um problema que eu vou vender para você a solução. Tá? Você veio aqui buscar um conselho. Talvez o meu conselho não tenha nada a ver com a religião. Mas pelo que eu estudei, pelo que eu estou ouvindo de você, eu posso te orientar. Poxa, vai fazer tal coisa, vai ser melhor para você. O corpo precisa disso, o corpo... Entende? Para mim, nada... E o Exu é tão evoluído quanto o médium, né? Então, é aí que tá. Você quer receber um mestre de evolução? Evolua. Senão, você vai estar alinhado com... né? Exus de carrego. Como eu costumo brincar, com o seu Zé vai se lascar, né? Porque não adianta. O seu Zé vai se lascar, não adianta, né? O cara quer, de repente, trabalhar com a energia de um Zé Pilintra. Então, mas tenha conhecimento para trabalhar, né? Que é um Exu que talvez mais conhecido do que muito santo por aí, né? Muito conhecido. Você pega um Zé Pilintra, você pega... Não, e aí detalhe, você quer saber, um Zé Pilintra com um médium de qualidade, esse médium viajou o mundo. Esse médium conhece ele teve outras experiências, ele conhece outros lugares, outras pessoas, ele conhece muitos níveis sociais, ele consegue te aconselhar porque ele tem estrutura para isso. Agora você vai num lugar onde o médium nunca saiu do bairro dele. Ele só viveu a vidinha dele, o universo dele. Ele vai te aconselhar a partir do olhar dele. O olhar dele é o bairro dele. Sim. Então, assim, o que é que você quer? Ele vai falar da novela. O que ele viu na novela, ele te orienta. Gente, é real. Vai falar lá. Essa risada agora foi escrota, mas é muito isso, sabe? É real. Mas é muito isso. Ele vai muito te falar do mundinho dele. Acabou. E tem gente que tem um mundinho, gente, que é ínfimo, é mínimo, é tão limitado. É tão limitado. É o que eu falo, né? Que
A gente tem que sair um pouquinho do Voz Sumser, né? Tem que sair um pouquinho disso, né? Tem que sair um pouquinho desse universo muito folclórico, né? E agora... ir para uma realidade maior, né? Uma realidade mais ampla. Ivan, a coisa tá tão louca que eu vejo pessoas que chegam às vezes no terreiro e elas querem, por exemplo, a vida da Deolane. Eu falo, quem? Não, porque eu queria uma vida como a da fulana. Estuda! Corre atrás, querida. Estuda! Aquela pessoa é formada, né? Aquela pessoa tá lá lutando do jeito dela, no universo dela, ninguém correndo. sabe o que tá na vida dela. Estuda! Não, eu quero ativar uma roda da fortuna porque eu quero ser famoso que nem não sei quem. E qual é o teu dom, Senhor? Qual é o teu dom? É de ficar olhando a vida dos outros no Instagram. É isso. Eu sigo todo mundo no Facebook. Eu sigo todo mundo no Instagram. Eu olho todas as novelas. Você é formado em quê? Formado em nada, né? Fofoca. Formado em inveja, né? Talvez. Invejoso. Formado em inveja. Porque não adianta. A vida do outro é do outro. Então... Ninguém sabe o que habita o sapato do outro, né? Ninguém tá nos tamancos de ninguém sabe de ninguém. Constrói, né? Eu nunca quis a vida de ninguém pra mim, nunca, nem quando era criança, eu nunca tive isso, eu não conheço esse sentimento. Eu não conheço sentimento de inveja. Eu falo, olha, quem trabalha não tem tempo de ver a vida de ninguém. Eu fui pro seminário com 8 anos de idade, quer dizer, eu estudei dentro desse princípio até 20 anos de idade, já estava vivendo fora do país, vivendo outra história. Quer dizer, volto pro Brasil, fui trabalhar feito um maluco. Nunca tive tempo. Eu tive tempo de fazer a minha vida. Então. O meu caminho, né? A vida dos outros, não. Mas hoje o que as pessoas mais têm é tempo, né? Como? Você tem tempo? Eu não. Eu não tenho tempo pra nada. Eu tenho tempo pra nada. Eu tenho tempo pra fazer tudo que eu me proponho. Sim. E se alguém precisar de mim, eu arrumo um tempinho ainda pra acudir essa pessoa. Mas tirando isso, eu não tenho tempo pra nada. Não tenho tempo pra conversa, não tenho tempo pra diz que diz, pra mim, sabe? Pra conversa fiada, não tenho tempo pra nada disso. É isso. Engraçado, A gente começa a selecionar o que faz com o nosso tempo, né? Sim. Outro dia falaram pra mim assim, você não tem tempo pra nada, como é que você frequenta a academia? Oi? É meu tempo. É um tempo onde as pessoas vivem como se o tempo fosse eterno, né? Só que não, né? O que nós entendemos por tempo em cada vida é muito curto, né? As pessoas deviam se ocupar mais, né? De usar esse tempo melhor. Usar melhor. Eu acho que é isso. E todo mundo pode vencer, não pode? Todos podem, desde que estejam nesse propósito. De vencer. Porque esse negócio de, sorte. Não. Eu não acredito em sorte. Eu acredito em sonhação. Sabe o que é sonhação? É você sonhar e ter ação. É isso. Eu acredito em sonhação. Essa palavra eu inventei. Eu uso muito. Sonhação. Quer vencer? Então pratique a sonhação. Sonho mais ação. É aquela história das duas meninas, ou dos dois meninos também, mas é mais feminino, né? A menina tá louca para arrumar um amor, para viver a história que ela viu num filme de Hollywood. O que ela faz? Compra uma lata de sorvete desse tamanho, vai sentar com a outra amiga e vão se entupir de sorvete a noite inteira, engordar horrores, passar mal, porque ser gordinho é lindo, o problema é passar mal, né? Engordar até passar mal. Aquela lata de sorvete, assistindo um filme meloso, e depois cada um vai para sua casa ou dorme juntas ali, e na outra semana está tudo de novo, né? Porque o processo é o mesmo. Se une a quem vive a mesmo tipo de energia. Não consegue escalar. Eu digo para a pessoa, se você quer falar de amor, fale com alguém que está amando. Vai falar com alguém que está lascado igual você. Mas não é verdade? Você vai falar de amor com quem não está amando? Pedir conselho para quem está mal resolvido, Mal né? resolvido. Isso eu vejo muito certo. em relação a finanças. Você já viu pedir conselho financeiro para quem está quebrado? duro? Não tem jeito. A pessoa não consegue fazer para ela. Então, é isso. Quem é tua referência? Não, é aquela coisa, a pessoa chega, olha, aí, gente, é com todo amor que eu falo isso, com todo respeito, por favor, não entendam mal o que eu vou dizer, mas é você chegar numa taperinha e ter lá um médico, tadinho, trabalhando sozinho, você fala, olha, eu quero prosperidade. E o médico está lá sozinho, dentro de uma taperinha. Às vezes ali você tem que levar alguma coisa para ajudar, porque o negócio aí é feio. Você vai pedir prosperidade. Me diga qual é a sua prosperidade.
Se eu estou te pedindo alguma coisa, me mostre a sua prosperidade. Me mostra a sua. Você tem uma vida legal? Então tá, então você pode mostrar um caminho. Mas se você não tem, como é que você pode dar o que não tem? Então, Sabe, você chegou é muito básico. Isso. Dar o que não tem. É básico. É isso que está acontecendo lá fora, é isso que está acontecendo no Instagram, é isso que as pessoas estão vendendo, o que elas não têm para elas. Não tem para elas, não tem jeito. Essa conta nunca vai fechar. Não fecha, é uma equação que não dá, não bate. Né? E a gente está vendo isso acontecer em todos os lados, né? Por todo lado. Aí é aquela história, você não tem porque você mexeu com o demônio, você não tem porque você mexeu com o mal, você não tem porque a vida espiritual não deixa você progredir, você não... A gente vê muito isso. Veio uma pessoa aqui, tem pouco tempo, gente, uma pessoa incrível, uma pessoa linda, por dentro, por fora, chegou tal, né, eu fiz o jogo, tal, assim, tal, a pessoa vira para mim e diz assim, sabe o que é? A minha mãe é de uma igreja tal e tal e tal. Ela falou que enquanto eu não sair do centro que eu estou, eu não vou progredir. Eu falei, bom, sua mãezinha queridíssima te rogou uma praga, uma maldição. Uma maldição. Porque a maldição, falei, ela disse maldizer. Maldição é maldizer, é falar mal de alguma coisa. E você acreditou, você acolheu. Então, querido, está feito. Então, não aceite. Chega para tua mãe e fala assim, eu renego. Eu não aceito o que você está falando. A senhora é minha mãe, eu te amo, mas eu não aceito essa maldição. Guarde para a senhora. Eu não quero. Primeira coisa, cortou. Segunda coisa, você está bem ali? O seu Deus está ali? O Deus que você crê? Tá. Falei, então tá. Então Deus que está aqui tem que corresponder aqui fora. Falei, então não importa. Se você está num bando, se você está no quimbando, se você está no candomblé, se você está numa igreja evangélica, eu recebo muitos evangélicos. Se você está numa igreja católica, não importa. Se você é budista, não importa. Se seu Deus interior bater com o Deus exterior, você está bem. Quantas vezes você se depara com isso? Você como psicanalista, você como sacerdotisa, você como teóloga, quantas vezes você lida com pessoas que não estão conseguindo juntar lá com crá nessa história? Eu acho que todo dia. Todo dia as pessoas trazem essa... Né, a realidade que elas querem nunca é o que elas estão carregando. E nem o que elas aceitaram como acordo, e nem o que elas firmaram como realidade, nem nada condiz com o que ela quer no final. Ou seja, vai chegar como? Então, chegar não tem caminho, né? Vai ter que desconstruir. E a minha função é essa, desconstruir todos esses propósitos criados que não estão levando ela para onde ela quer ir, de fato. Ainda que isso seja um centro. Ainda que isso seja uma igreja, ainda que isso seja uma vida religiosa. Porque, de repente, ela está dentro, sim, de um contexto religioso, acreditando estar praticando a espiritualidade, e ela está se afundando. Então, mas e de repente não é para ela, né? Religião não tem nada a ver com espiritualidade. Não, nada a ver. Não. Quando eu falo religião, porque eu, por exemplo, sou espiritualista. Eu sou anti-religião, sou anti-doutrina, eu tenho pavor de doutrina. Porque a doutrina é coisa do homem. Agora, espiritualidade é do divino. Seja ele qual for essa divindade. Tudo que é espiritual é dele. Agora, tudo que é doutrina é do homem. É para manipular homem. Então, quando eu falo religião, eu digo que independente do que ela professar como fé, se é uma religião, se é uma espiritualidade, tem que ser coerente. É o mínimo, né? É o mínimo. Tem que ser coerente. Eu acho assim, acho que a religião ela está dentro de um propósito social, tá? Então, a religião está muito mais ligada a esse contexto social. Se você parar para pensar, você pega as religiões de lugares muito humildes, né? Toda a vida daquela pessoa gira dentro daquela religião. É a vida social, sim. Os amigos, inclusive, se ela sair da igreja, ela perde os irmãos, perde os amigos, tudo. O churrasco de domingo, Perde ela perde tudo. o padrinho da criança. Ela perde tudo. Ela perde Acabou tudo. a vida dela, então ela é um não absurdo. sai, ela tá amarrada, ela tá presa naquele contexto. Você vê que pessoas que saem de religiões, né, a família toda construída ali, a pessoa fica sem rumo. Cheguei pro suicídio, né? Muitos suicidam, porque perde o pai, renegada. perde a mãe, perde os irmãos, perde a família, perde os filhos, perde tudo. Perde tudo, exatamente. Perde tudo e ela não é aceita socialmente. Então, o futebolzinho, o churrasquinho, tudo era entre aquilo. Aí a gente está falando da igreja, a gente está falando do contexto social. Sim.
quando você fala de espiritualidade, é a tua busca. É individual, é pessoal. Com certeza, total. E as pessoas vivem questionando e achando que tudo é a mesma coisa. Não, mas eu tô na religião. Não. O espiritualista, ele vai numa igreja evangélica, assiste o culto, respeita o culto e tira proveito do culto. Claro. Ele vai na igreja católica, ele tira proveito da igreja católica. Sim. Ele vai no candomblé, ele tira proveito do candomblé. Onde ele estiver, ele recebe o que é melhor para ele. É a história das flores que eu sempre falo. Uhum. Colha o que te serve. Exatamente. E o espiritualista faz isso. O religioso não. O religioso, ele vem, derruba o teu jardim se não for as flores que ele gosta. E manda te prender. E manda te prender. Ou bater, ou matar, ou fazer coisa pior. E ele Então te é isso. humilha gritando com você. Ah, sim. Olha, é o que eu sempre falo, né? Que eu sempre coloco isso para quem me segue, está acostumado a me ouvir falar isso. Que o que tem certeza que sabe, ele grita muito alto. Muito alto, ele faz muito estandalhaço. O que acha que sabe, também levanta um pouquinho o tom. Agora, o que realmente sabe, se cala. Não abre a boca. Ele não abre a boca, não precisa. Não precisa entrar numa Não discussão. precisa, sabe? Se tem discussão, não precisa, só é. Né? Só é. Você trouxe um livro, né? Que depois você vai, com certeza, fazer uma dedicatória para mim, claro, para minha coleção de livros aqui, espiritualistas. E você fala, né, sobre Exu. Me conta um pouquinho desse livro. Então, esse livro, A Voz de Exu em Palavras, é um livro que eu escrevi e o seu Zé preencheu, né, as histórias com o olhar dele. Então, são histórias da minha vida, situações que aconteceram, do meu ponto de vista e do ponto de vista dele. Às vezes a gente está ali achando que tal coisa aconteceu e foi horrível e tal, e no olhar dele aquilo aconteceu porque estava evitando uma outra situação, ou estava resolvendo uma questão tua. Então, assim, a gente tem muito julgamento para todas as situações e sempre acreditando que não foi protegido, que não foi amparado. E sempre a pedra se desviando da serpente, né? Então, e aqui ele conta o quanto ele estava ali protegendo, o quanto ele estava amparando sob o ponto de vista dele. Isso é interessante, essas histórias, porque elas são histórias comuns e eu acho que todas as pessoas passam por isso de um jeito ou de outro e elas não imaginam como o mundo espiritual vê cada situação. Embora cada história seja uma história, quando você tem uma referência, você se enxerga, né? Exatamente. E o mundo é sobre se enxergar, não é? A gente busca se enxergar. É difícil para quem faz o que nós fazemos, é muito difícil para a gente chegar no ponto que nós estamos hoje, onde a gente se respeita, onde a gente se ama, onde a gente entende todo esse processo. Mas as pessoas, de uma forma geral, caminham também nesse desespero. Sim. E o importante é que se encontre rapidamente, né? Para que não fique tanto tempo, né, esperando. Perdido, né? Tanto tempo perdido. Eu falo, o ser humano ele é muito solitário, né? Muito solitário. Querendo ou não, às vezes a gente está rodeado de muitas pessoas, mas a tua experiência é única e é sozinha. Sozinha. Né? E quando as pessoas se dão conta do tamanho dessa solidão, elas começam a procurar de verdade referências. E assim, eu fico muito feliz de hoje ser uma referência. Ah, sim. Para Uma orientar, para bênção. cuidar, para amar. Isso é uma bênção quando a gente lê uma mensagem, lê um post que a pessoa fala assim, olha, eu me encontrei naquele dia que você falou isso. Não foi isso que eu falei, mas foi o pavio que foi aceso. Foi. A luz não sou eu, a luz é do pavio lá. Mas eu dei aquela faísca. Já tinha o álcool ali, né? Já tinha o querosene ali, só pegou fogo no pavio. Então isso pra gente a gente vive em função disso, né? Vive em função disso, porque o nosso caminho também é muito solitário. É muito né? solitário, É muito sim, solitário. sim. E assim, não tem jeito, à medida que as coisas vão acontecendo, você vai se distanciando, né? Tem isso. Parece que você expande, mas recolhe no teu interior. Expande para o mundo e nós recolhe nos tornamos espectadores. Quando eu me entendi espectador, é que começou o meu processo realmente. Quando eu entendi que o que eu olhava por essa janela, os olhos, era simplesmente como uma alma
tendo uma visão do mundo. E esse mundo é o mundo que eu vivo, é o mundo que eu estou encarnado. Mas entender esse mundo, às vezes, devorar esse mundo, porque a gente devora o mundo, ou o mundo te devora, né? Você tem essa escolha. Então, quando você olha para o mundo e você vê por essa janela, né? E você sente o seu corpo como um templo, você sente o seu corpo como uma espaçonave, seja lá o que você quiser sentir, para mim é um templo. E quando eu vejo esse mundo nessa introspecção, eu vejo uma solidão muito grande, mas eu vejo uma solidão acompanhada de mim mesmo. E ali eu me encontro. E eu me basto. Eu só tive a quebra dessa solidão quando eu entendi que eu sou a minha companhia. E que aconteça o que acontecer, a única pessoa da qual eu não vou fugir é de mim. Eu vou me levar para onde eu for. Então eu só tenho que dar satisfação para mim mesmo. Eu só tenho que me ocupar da minha missão, do meu trabalho, do meu amor. E é só sobre isso. O outro fica ali. Porque eu não posso fazer nada por ele se ele não quiser. Aliás, a gente não faz nada por ninguém. Nem de bom e nem de ruim. Tudo que você faz é para você mesmo. Foi aí que eu trabalhei essa solidão que você está falando. E ela não é fácil. Ela não é fácil. As pessoas não têm ideia do que é essa solidão. E como ela bate na nossa porta de vez em quando. A gente tem que fazer todo o trabalho de novo. Quantas vezes você já fez esse trabalho, hein? A gente sempre volta para um lugar que você fala, sério, é isso? Tô aqui de novo. É isso. Tô aqui de novo. Né? Tô aqui de novo, tô vivendo essa história de novo, né? Só que daí a gente já conhece o caminho de volta. É a roda da fortuna. Eu falo para as pessoas, gente, todos nós passamos pela roda da fortuna. Todos nós temos esse ápice e a queda. Só cai quem subiu. Agora, quem subiu conhece o caminho de volta. É rápido. Se você conhece o caminho de volta, você volta. Não é isso? É igual quando você joga os búzios, por exemplo, né? Você joga, o orixá responde. Tem hora que você pode jogar 30 vezes, o orixá vai responder a mesma coisa para você 30 vezes. Né? Agora, quando você perguntar o que eu tenho que fazer, aí ele muda. Eu estou errado? É isso. Ele muda. Outro orixá vai responder. Então você vai saber, dependendo do orixá, o que você tem que fazer. Não é isso? No jogo do búzio? É isso. A gente vai aprendendo os caminhos, né? Não é que você não vai passar por ali. Só que quando você passa por ali, você já está diferente. Você entende. Né? Você entende. Uma hora você vai entender que você é a parte importante. Você é o que importa no final dessa história. Porque você é a única responsável por você e só por você. As outras pessoas, nós doamos o nosso amor. Mas não é uma caridade. Eu tenho horror a esse nome. É uma empatia. E é uma sabedoria. Porque quando nós plantamos amor, nós colhemos exatamente isso. Amor. E tenho certeza que você colhe muito amor nessa vida. Eu tenho certeza. Né? Que Exu veio para abrir esses caminhos, inclusive caminhos de amor. Eu acho que o universo ele é muito generoso comigo. Eu agradeço sempre, por isso que eu falo, né? Quando você é muito cuidado num caminho, esse caminho se torna a sua história. Então, quando fala de Exu, para mim sim, meu caminho. É o caminho, na verdade, com outros nomes, com outras ressignificações, mas no final significa a mesma coisa, é o caminho de todos nós. Sim. De um jeito ou de outro, por esse nome ou qualquer outro. Porque a gente dá outros nomes, né? Eu morro de rir com isso. Quer dizer, o cara fala assim pra mim, não, porque o meu negócio é São Jorge, porque São Jorge abre meus caminhos. Aí eu brinco, né? Eu falo assim, é isso aí. Eu falo, não, porque o São Jorge o povo usa na Umbanda, não sei, no Candomblé. No Candomblé não usa outro nome, mas na Umbanda usa. Mas é o seguinte, não. É o meu santo São Jorge. Eu falo, ok, tá certo. Mal sabe ele que é o dono do caminho também. Que em alguma situação, tanto faz ser Exu como ele,
significa a mesma coisa. Sim, a mesma coisa. A energia dele é de Exu. Exatamente. E a pessoa vai lá na igreja católica acender vela para Exu. Exu. Para São Jorge. Então, Ou você sabe que Santo Antônio é o casamenteiro que é Exu. que é Exu também. Então, Santo Antônio é Exu. dentro de uma visão, né, mais ampla, né? Ninguém está dizendo para você que teu santo não é santo, né? Os irmãos católicos agora. O que nós estamos dizendo é que o tipo de energia que circula, né, é a mesma. É a mesma. Né? E a demonização não é deles, foi implantada neles, foi dada a eles. Né? Eu gostaria que você encerrasse com duas situações. Primeiro, para você falar o que você quiser dentro da questão de Exu. O que você quiser, a mensagem que você quiser deixar. E depois nós vamos encerrar. Bom, aproveitando então, né, já que o teu público está curioso, já que a gente está falando de Exu, eu queria desmistificar um pouquinho a ideia do diabo, né? Sim. Então, o diabo é uma figura na Igreja Católica. É uma criação católica. E as pessoas falam, mas Exu é o diabo. Gente, Exu é da cultura iorubá. A cultura iorubá, ela nasceu muito antes da cultura católica. Né? A Igreja Católica tem lá 2.000 e tantos anos, a cultura iorubá tem pelo menos 6.000 anos. Né? Então, não tem como comparar uma coisa com a outra. Quando as pessoas discutem, eu vejo o nível da ignorância quando, por exemplo, fala que eu estou cultuando o capeta. Pois é. O capeta é evangélico, o diabo é católico e Exu é africano. Então, não dá para a gente fazer comparações de culturas tão diferentes, de seres que agem em níveis diferentes, né? O diabo tem uma função católica, o capeta tem uma função evangélica e Exu tem uma grande função dentro da cultura africana e dentro da cultura iorubá. Então é só uma dica para desmistificar, porque quando vocês quiserem ofender de forma católica, ou de forma evangélica, ou de forma africana, se atenham às informações. Sempre ou informação. Se neguem a fazer isso. Sempre informação, busque informação, né? Então é isso que eu queria desmistificar. Eu acho lindo você ter feito isso, porque é necessário. É necessário. Então, Exu vai ser sempre caminho. Exu significa esfera. É uma energia que corre o mundo. Quando começaram a falar, né, que surgiria a internet e que a internet correria o mundo, eles falavam muito de um número místico. Esse número místico, inclusive, acho que é em hebraico, não é? Que significa o www da internet. E sempre falaram que seria Exu correr no mundo. Exu é informação. É o mensageiro, né? É o mensageiro. Então, tá aí, né? Falaram que nessa época, viviam falando, em 2000 e tanto, nós teríamos uma situação onde o mensageiro tomaria conta, seria o fim dos tempos, talvez o fim daqueles tempos, o início de novos tempos. Exu sempre vai abrir caminho e sempre vai favorecer a comunicação, porque essa é a função dele. Então, eu agradeço. Imagina, agradeço a você essa oportunidade, agradeço ao teu público maravilhoso. Muito obrigada por ter permitido que eu estivesse aqui hoje falando. Querida, eu é que agradeço, sabe, esse banho de cultura iorubá que você deu para todos nós, esse conhecimento todo, né, que as pessoas entenderem, né, o que realmente significa, o que realmente traz de força para todos nós, né? A questão do mensageiro mesmo, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, mas um terreiro de candomblé, por exemplo, o orixá não fala com ninguém. Não. O orixá chega e dá um abraço. Quem vem trazer as notícias é ele. E se não é ele, não tem caminho, não tem nada, não tem a comunicação do sagrado. Então, as pessoas ficam tão perdidas às vezes nisso, então é tão importante que você venha aqui, né? Nós estamos aqui iniciando um podcast, tem pouco tempo que nós estamos aqui, e é um prazer receber pessoas como você. Eu tenho um cuidado muito grande em quem eu trago aqui, porque uma das funções do Consciência Paranormal é realmente esclarecer, né? Dentro dessa dinâmica que eu trabalho, que é um bate-papo, né? Onde eu interajo com vocês,
para não deixar vocês simplesmente afogados, né, dentro de si mesmo. Então a gente vai fazendo um trabalho, vai conversando, e você vir tão, depois de uma cirurgia, né, e você estar aqui tão disposta, eu te agradeço muito. E eu quero deixar, né, além do agradecimento, eu quero deixar para vocês a mensagem de sempre, né? O jardim está exposto, tem flores lindas, mas tem que bater com aquilo que vocês acreditam ser belo, aquilo que faz sentido para vocês. Peguem as suas cestas, recolham todas as flores que for do interesse de cada um de vocês, né? Compartilhe com a gente o que você gostou, né? Sempre respeitosamente, porque se você não gostou das flores, deixa onde está. Não pisoteie, porque tem muita gente interessada nessas flores, com certeza. Gratidão, querida. Obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que a luz esteja com vocês de forma especial, hoje e sempre. E namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vocês. Um beijo no coração.